Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, um dia em que celebramos a ressurreição de Cristo. E eu queria te sugerir separar um tempinho para você meditar na palavra do nosso Deus. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 20 até o versículo de número 26. Lucas 6, do 20 ao 26. Leia aí na sua casa e vamos meditar brevemente nessa passagem. Jesus está proferindo seu discurso. Em Lucas, esse discurso está bem espalhado em vários momentos. Mateus os reuniu todos no que nós chamamos de Sermão do Monte, em Mateus 5, capítulo 5 ao capítulo 7, Mateus 5 ao 7. Em Lucas, ele está mais numa ordem cronológica, meio que espalhado ao longo do seu evangelho. Aqui está um trechinho que tem um paralelo lá em Mateus. Okay? E ele vai nos falar algo bastante interessante, que é ter um pouco de contrassenso com o que a gente costuma pensar. Se alguém te perguntasse assim, quem são as pessoas mais felizes desses dois grupos? Qual desses dois grupos tem pessoas mais felizes? A gente poderia dizer dessa maneira: aqueles que são pobres, que passam fome, que choram e que são odiados? Ou aqueles que são ricos, que estão fartos, e que sobre qual eles podem dizer que estão rindo? Qual dos dois grupos tem pessoas mais felizes? Aqueles que são pobres e têm fome, são odiados e perseguidos? Ou aqueles que são ricos, que riem à vontade, que não precisam de nenhum tipo de consolo e que estão fartos? A nossa tendência natural seria imaginar que esse segundo grupo, nós olhamos com os olhos dos homens e vemos as coisas sob a nossa ótica. Mas Jesus fala exatamente o contrário disso. Ele fala assim: bem-aventurados são vocês que são pobres, versículo 20. Versículo 21, bem-aventurados os que têm fome. Versículo 21 ainda, bem-aventurados os que choram. Versículo 22, bem-aventurados os que são odiados. Regozijem-se. Versículo 23, alegrem-se, exultem. Por outro lado, ai de vós que são ricos. Versículo 24. Versículo 25, ai de vós que estão fartos, ai daqueles que riem. Versículo 26, ai de vós que são louvados pelos homens. E por que Jesus fala isso? O problema não é ser rico, o problema não é ser farto, o problema não essas coisas que estão aqui. Ou seja, eu não tenho que ser pobre, eu não tenho que passar fome para poder ser um verdadeiro cristão. A questão aqui não é essa. A questão que Jesus nos lembra é, primeiro, é que nós dependemos dele. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Se tornarão ricos no reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, porque vocês serão fartos. Percebe o que ele está tentando mostrar? A nossa alegria por passar por isso é que nós não estamos presos a essa circunstância. Então, por mais que passemos fome, por mais que sejamos pobres, por mais que sejamos odiados, o Senhor nos vai fazer rir, vai nos fazer ter alegria, sustento. O que Jesus está tentando nos mostrar é que aqueles que estão olhando para as circunstâncias terrenas e se acham felizes porque as circunstâncias terrenas o favorecem, isso não quer dizer nada. Precisamos é que, de fato, o Senhor nos favoreça, mesmo que a situação aqui não seja tão boa. Observe outra coisa interessante que ele vai citar. No final do versículo 23, quando ele termina as bem-aventuranças que estão aqui colocadas, né? Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então, Jesus faz uma comparação. Se vocês estão sofrendo, estão sendo pobres, passando rejeição, passando fome, vocês devem ficar alegres, porque assim também os homens fizeram aos profetas, os vossos pais, os profetas. Mas no versículo 26, ele faz o outro contraste. Se vocês estão sendo ricos, consolados, não tem ninguém que persegue vocês, pelo contrário, os homens te louvam e vocês estão fartos, ai de vós, porque assim também faziam seus pais aos falsos profetas. Então aqui que está o ponto. Aqui que está o ponto. Se formos verdadeiros profetas do Senhor, verdadeiros servos do Senhor, filhos queridos do Senhor, por mais que aqui passemos por lutas e dificuldades, devemos nos alegrar, na esperança de que Cristo um dia vai reverter toda a situação e estaremos com Ele na glória e pertenceremos ao seu reino eterno. Mas se os homens são falsos profetas aqui, se dizem cristãos, mas não são verdadeiros, dizem-se pessoas que amam a Deus, mas não amam de verdade, que não vivem de acordo com a sua palavra. Pode até ser que essas pessoas consigam, por esse tipo de procedimento, enganar os homens, receber os aplausos. Pode ser que, por causa desse tipo de procedimento, eles não ofendam o pecado de ninguém e, portanto, recebam os tapinhas nas costas, sejam pessoas agradadas.
mas de nada adianta se quando encontrarem com o Senhor, o verão não como um pai amoroso, mas como um justo juiz irado. O que Jesus chama a nossa atenção e que eu quero que a gente pense hoje, nessa breve meditação, de que lado nós estamos? Estamos buscando angariar os benéfices, as bondades, as riquezas desta terra e desprezando o amor de Deus e sermos, de fato, profetas verdadeiros do Senhor? Ou estamos buscando ser verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros servos de Deus, amantes do Senhor, que o amam e que o seguem, mesmo que isso nos traga dificuldades nessa terra, nessa vida? De novo, eu não quero que você imagine que para ser um verdadeiro cristão eu tenho que sofrer, tenho que passar fome, tenho que passar lutas. Não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está dizendo seja um verdadeiro cristão, mesmo que você passe por lutas. Não busque o prazer dos homens, não busque a aceitação dos homens, busque ser alguém que Deus se agrada pela maneira como você vive. Que Deus olha para você e vai dizer, filho bom e fiel, servo bom e fiel. É isso que deve ser a motivação do nosso coração. E não a riqueza, a fartura, os aplausos, nada disso. Pelo contrário. Pelo contrário. Que vivamos para a glória de Cristo, que vivamos segundo Cristo que assim seremos bem-aventurados. E por mais que os homens olhem para nós e nos desprezem, e se isso for por causa do evangelho, como diz Pedro, não porque somos roubadores, ou porque somos maus, ou porque somos injustos, não, por isso não. Mas se nós sofrermos por causa do evangelho, nós devemos ser considerados, tidos e nos vermos como pessoas bem-aventuradas pelo Senhor. Que seja a nossa vida para a glória dele. Que vivamos para a sua glória. Que morramos para a sua glória. E tudo que nós façamos aqui, façamos para a glória de Cristo Jesus. Amém.